Boa tarde. Tragédia: uma criança morre depois do desabamento de uma casa no Coroadinho. A automedicação é uma das principais causas de intoxicação no mundo. E mais, Sampaio Corrêa cede o empate nos últimos minutos do jogo contra o Oeste pela Série B. O Repórter Maranhão está começando agora. As fortes chuvas que caíram na madrugada desta segunda-feira foram o motivo do desabamento de uma residência no bairro do Coroadinho. A tragédia resultou na morte de uma menina. A área é considerada de alto risco pela Defesa Civil. Uma criança de 12 anos morreu e 2 pessoas ficaram feridas em um desabamento ocorrido por volta das 2 da manhã desta segunda-feira no bairro Coroadinho. A residência que desabou fica em uma área considerada de risco pela Defesa Civil, em uma encosta onde vivem aproximadamente 50 famílias. Segundo o padrinho da vítima, Jorleane Menezes, de 12 anos, morreu na hora e a irmã e a mãe da menina ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Uma coisa aí que tirou a vida de uma filhada minha, com uma coisa mais que eu queria era a vida dela, que eu não pude socorrer, não pude tirar, ajudar. Eu tirei a minha mulher com vida, eu tirei a outra mais nova com vida, mas a outra mais velha não consegui salvar. Raimundo declara que mora no local há mais de 30 anos e nunca havia acontecido um desabamento com vítimas. Não tinha negócio de acontecer negócio de morte. Agora dessa vez foi que aconteceu isso. O senhor estava na sua casa na hora dos desastres? Na minha casa, quando eu me espantei foi só o baque. Aí eu me levantei apavorado, já meu irmão aí debaixo dos escombros aí, uma mulher dele e as 2 filhas dele. E a gente apavorado, começamos a estar chamando os vizinhos, foi que os vizinhos chegaram para acudir. Segundo moradores, o Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar no resgate das vítimas. A Defesa Civil declara que o local é considerado área de risco e que já havia alertado os moradores sobre os perigos de desabamento. Essa área aqui ela está dentro dos 66 pontos de risco que a Defesa Civil vem monitorando. A gente sempre está fazendo um trabalho preventivo, que é a divulgação de panfletos, informativos, o que deve ser feito na hora da emergência. Então a gente faz esse trabalho principalmente no período que antecede e durante as chuvas. Qual vai ser a providência da Defesa Civil agora? A princípio agora está interditando a residência que desmoronou e a residência que está ao lado. Posteriormente está fazendo a vistoria na parte superior para ver se as outras residências também estão oferecendo risco, já que os escombros veio de cima para baixo, o ponto mediano da encosta. Esta assistente social do CRAS, responsável pelo bairro do Coroadinho, declarou que a família será assistida. Nós vamos fazer a análise da família, para acompanhamento posterior do CRAS, mas no momento, imediatamente nós vamos fazer a concessão do aluguel social, da urna funerária, procedimentos para o sepultamento e todo o apoio, questão do acompanhamento para outros benefícios, ver o que está se precisando em relação às cestas básicas, que nós vemos que é uma família em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica, e o CRAS ele vai estar dando assistência nesse sentido. E na Rua dos Bicudos, no bairro do Renascença 2, uma árvore caiu devido à força do vento e assustou os moradores. Com a queda, placas de sinalização foram derrubadas e a calçada ficou quebrada. Esta manhã, funcionários da prefeitura precisaram serrar a árvore para desbloquear a rua. E veja o que diz a meteorologia para esta segunda-feira em todo o estado. São Luís, sol com muitas nuvens e com previsão de chuva. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Caxias, sol e aumento de nuvens e com pancadas de chuva no decorrer do período. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Balsas, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. A partir de hoje, entram em vigor em todo o país as novas regras para a portabilidade de crédito imobiliário. O objetivo é que o consumidor tenha mais facilidade e menos custos para transferir dívidas de um banco para outro. De acordo com o Banco Central, a instituição com a qual o cliente já tem a operação contratada é obrigada a acatar a portabilidade.
O banco que receber a operação poderá modificar apenas a taxa de juros. O valor e o prazo do contrato inicial devem ser mantidos. Mais informações podem ser obtidas no site do Banco Central. E no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, o Conselho Regional de Farmácia realizou uma ação no centro de São Luís para alertar a população sobre os perigos da automedicação. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu a opinião de um amigo sobre qual medicamento utilizou em certa ocasião? A automedicação é a principal causa de intoxicação no mundo. No Brasil, nos últimos 5 anos, já vitimou mais de 60 mil pessoas, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia. A busca da facilidade de achar que o medicamento serviu para uma pessoa, esse medicamento também vai servir para a sua patologia. E o que essa nossa avalanche de alunos aqui hoje, junto com outros profissionais farmacêuticos, exatamente para orientar que as patologias, elas precisam ser identificadas primeiro, ser prescrito a medicação e essa medicação ser administrada de forma correta. E essa automedicação é causa de muitas intoxicações, é causa de muitas internações e essa automedicação leva ao quê? A enfermidades que não eram nem a enfermidade primária. Durante a ação, foram entregues à população caixas de medicamento fictícias, como esta. A intenção é medir a reação das pessoas com relação à automedicação. Será que elas vão levar para casa um medicamento que nem sabem para que serve ou vão pedir orientação ao farmacêutico? Com a prescrição médica, do dever do cidadão ir até o posto de saúde e adquirir uma medicação diante da prescrição até uma farmácia. Às vezes eu tomo um remédio sem ser sido passado pelo médico, mas é remédio que eu já conheço, que já foi testado em mim, no meu organismo, entendeu? De acordo com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, o índice de mortes causadas pela automedicação só vai diminuir quando a sociedade passar a consumir medicamentos prescritos pelo médico e sob orientação do profissional farmacêutico. Com a fiscalização do Conselho de Farmácia, nós temos procurado ser bem mais rigorosos, não atrás do farmacêutico, e sim para que ninguém ocupe o lugar do farmacêutico ali naquele lugar, porque essa é a primeira função do Conselho, a fiscalização do exercício da profissão. Apenas 10% da vitamina D que o ser humano precisa vem de alimentos de origem animal. Já o restante vem através da exposição aos raios de sol. Eles estimulam o organismo a produzir a substância, mas dermatologistas orientam a não exagerar na dose. A vitamina D está presente em uma série de alimentos, principalmente em peixes como salmão, sardinha e atum. Carne, ovos, leite e seus derivados também são fontes desta substância essencial para a manutenção dos ossos e do fortalecimento do sistema imunológico. Qual é a necessidade diária do nosso corpo de vitamina D? O nosso organismo ele necessita de uma quantidade mínima de 5 microgramas. Isso varia um pouco da idade e do sexo. Crianças de 1 a 13 anos, mães que estão gestantes ou amamentando, elas precisam dessa quantidade mínima de 5 microgramas. Adultos e idosos, eles variam um pouco, de 5 a 15 microgramas mínimas por dia. A nutricionista lembra dos problemas causados pela carência da vitamina. A deficiência da vitamina D, ela pode causar na criança o raquitismo e na vida adulta a osteomalácia. Além de o excesso, ele também pode causar os cálculos renais, né, pela deposição de cálcio na corrente sanguínea, já que a vitamina D, uma das suas principais funções, é a absorção de cálcio pelo nosso organismo. A melhor maneira de se obter a vitamina D é através do sol. Os raios ultravioletas estimulam o nosso próprio corpo a produzir a substância. Mas os especialistas alertam: nada de exageros, sol somente nos horários adequados, pela manhã até às 10 horas, ou à tarde após as 15 horas. A vitamina D, ela precisa ser reposta, ela precisa ser produzida. A gente toma só o suficiente no nosso dia a dia para que ela seja produzida. Mesmo que ela esteja deficiente, pode ser reposta através do uso de comprimidos e não há motivo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda que você tome sol única e exclusivamente com o objetivo de repor vitamina D. A médica afasta o uso do bloqueador com
como problema para a obtenção da vitamina. Se os protetores solares fossem usados adequadamente, como deveria ser, né, que é aplicar a cada 2 horas, uma quantidade do tamanho de uma colher de chá para o rosto, então realmente seria um problema para produzir a vitamina D. Mas ninguém usa assim, né? Então, assim, na verdade, a tendência é que as pessoas usem pouco, uma quantidade inferior ao que a gente precisa. Então, usa-se menos, não se passa a cada 2 horas. Então, da forma como se usa realmente, não vai bloquear a produção de vitamina D. O que bloqueia a produção de vitamina D é justamente o fato das pessoas estarem cada vez mais dentro de ambientes fechados e tomarem cada vez menos sol. E veja a seguir, Sindicato das Empresas de Transporte afirma que o número de assaltos a ônibus caiu quase 50% em São Luís. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 41 minutos. O Sindicato das Empresas de Transporte, o trabalho da Polícia Militar de fiscalizar e coibir as ações dos bandidos está dando resultado. Em março, foram registrados 65 assaltos. Em abril, foram 36. Uma redução de quase 50%. Uma boa notícia para usuários e trabalhadores do setor que temem a violência nos ônibus de São Luís. Em 28 de março, os rodoviários de São Luís iniciaram uma paralisação de 4 dias, a partir das 18 horas até o outro dia. Tudo em protesto ao número de assaltos ocorridos no mês. Segundo os registros dos boletins de ocorrência, haviam sido 65 assaltos em março de 2014. Uma vez que eu estava andando de ônibus, iam me assaltando também. Eu fiquei muito constrangida e até hoje eu não saio de casa pra nada. Já presenciei 2 assaltos já. Eu ando assim, mas com aquela preocupação de todo tempo tá entrando alguém para querer roubar, aí é complicado. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, os prejuízos não são apenas materiais. O pior para o rodoviário é a pressão psicológica que ele sofre dentro do ônibus, entendeu? No momento do assalto. Esse é pior, é mais violento para o rodoviário do que propriamente se ele for espancado. Porque a pressão psicológica, ele vai levar aquilo para casa, vai passar 1 dia, 2 dias com aquela pressão direta, entendeu? Porque aquela pressão, vou te matar, com uma arma em cima do motorista, uma arma em cima do cobrador. Então, a pressão psicológica geralmente está levando funcionários para o INSS. A Polícia Militar atribuiu a diminuição das ocorrências às ações desenvolvidas pela instituição em pontos estratégicos da região metropolitana de São Luís e acredita que a tendência é diminuir ainda mais. O Sindicato das Empresas de Transportes também vê com bons olhos o atual cenário. As atitudes que a Polícia Militar, ainda bem, tem tomado, principalmente nos corredores de maior trânsito de ônibus, demonstrou que houve uma redução nos assaltos. Ainda é um número que não se deseja que mantenha. Eu espero que a Polícia Militar, com suas ações, inibam cada vez mais os assaltos, mas já houve uma melhora sensível, ainda bem. Está sendo realizado de hoje até amanhã o primeiro encontro estadual de travestis e transexuais, reunindo militantes de 19 municípios e autoridades públicas. O objetivo do evento é discutir a inclusão social. O objetivo do encontro é possibilitar travestis e transexuais de todo o estado discutir a inclusão social através de variadas políticas públicas, como trabalho e renda, saúde, educação e segurança. Travestis e transexuais precisam de atendimento específico do governo do estado, do governo municipal e do governo federal e de todas as instituições que almejam fazer um trabalho dessa natureza com o segmento LGBT como um todo, precisam priorizar. Por quê? Porque as travestis e as transexuais são as mais segregadas, as mais violentadas, não tem como esconder a sua identidade. No Brasil, a população de transexuais e travestis é estimada em 2.700.000 pessoas, a maioria vítima de discriminação que impede o acesso ao mercado de trabalho, como é o caso de Carla, desempregada há mais de 1 ano. Diferente se torna difícil no emprego, e aonde a gente vai atrás para conseguir só uma melhora, aí eu creio que torna difícil. Na opinião da ouvidora da Secretaria da Mulher, a sociedade tem dificuldade em entender até mesmo a questão de gênero. A sociedade não entende que gênero é diferente de sexo.
Então a sociedade, o que ela entende? Que a Secretaria de Estado da Mulher é para mulheres, sexo feminino. Mas só que a transexual também é gênero feminino, não é sexo feminino, mas é do gênero feminino. Então por isso, porque nossas questões são questões de gênero, por isso há o nosso envolvimento. Buscar o fortalecimento de políticas públicas e o enfrentamento da transfobia é o grande desafio da população de travestis e transexuais. A gente tem que ir em busca de lutar, não é só porque achar porque você é um transexual, aí se recuar, você tem que ir à luta. Com muita luta você vai e consegue, certo? Durante 3 dias, São Luís irá sediar a reunião do Conselho Nacional de Educação. A reunião é promovida pelo Ministério da Educação em parceria com o Fórum Estadual de Educação. Durante o evento, que conta com a participação de representantes municipais e estaduais do setor, serão discutidos temas como políticas e desafios que envolvem a educação básica e superior. Serão apresentadas também iniciativas para o aprimoramento do ensino médio. A reunião conta com a presença do ministro da Educação, José Henrique Paim. O Plano Estadual de Educação também será apresentado ao representante do Ministério da Educação. E veja no próximo bloco, mesmo com o apoio da torcida, Sampaio Corrêa não consegue vitória contra o Oeste pela Série B do Campeonato Brasileiro. É logo após o intervalo. Agora são 49 minutos. Agora vamos falar de esporte. No fim de semana, São Luís sediou um amistoso internacional de uma modalidade ainda pouco conhecida, o rugby. A Associação Maranhense de Rugby Masculino e Feminino realizou este fim de semana o primeiro amistoso internacional de rugby. O time maranhense Amaru recebeu o time da Guiana Francesa Vier Bagage. Apesar de ser um esporte já tradicional, o rugby ainda é pouco conhecido pelos maranhenses. A prática do rugby do Maranhão vai completar 3 anos agora. A gente está engatinhando ainda. Mesmo assim, estamos fazendo participações em campeonatos interestaduais, tanto da categoria 15 quanto da categoria de Sevens. Nós acabamos agora nossa participação na Liga Nordeste e vamos começar agora no circuito interestadual de Rugby Sevens, que é a categoria olímpica que vai participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. O rugby é um esporte peculiar e tem suas regras bem definidas. O rugby é um esporte inglês que tem um objetivo principal, você carregar, o time carregar a bola através do campo do adversário e posicionar a bola no solo, no fundo do campo do adversário. Essa pontuação a gente chama de try e vale 5 pontos, e é o objetivo principal do jogo. Com essa pontuação você ganha o direito de chutar a bola entre as traves, que nós chamamos de H, e isso dá direito a mais 2 pontos. Então o jogo gira em torno de passes de bola. O interessante e o diferencial é que essa bola nunca pode ser passada para frente com a mão. Tá? Todo jogo com a mão, com a bola é oval, deve ser feita para o lado ou para trás. A bola pode ser passada para frente somente chutando. Tá? Essa é a peculiaridade, essa é o que deixa o jogo mais interessante. O jogo ele não é um jogo de fases paradas, é um jogo contínuo. Então a bola cai, o jogador cai no chão, recupera a posse e o jogo continua. Leonardo explica ainda que, apesar do contato físico ser uma característica forte, o rugby não é considerado um esporte violento. Não é um jogo violento, é um jogo pesado, mas acontece lesões, acontece como em qualquer tipo de esporte. E o rugby é um esporte essencialmente de contato e para evitar contato. Então, dentro do jogo, a finalidade principal nunca é você entrar em contato. O contato é uma possibilidade do jogo. Centenas de crianças disputaram a Copinha Sendel, que reuniu cerca de 40 escolinhas do projeto Socioesportivo Movimento e Resgate, desenvolvido em comunidades de baixa renda. Na final da categoria Mirim, São Francisco de verde contra Jardim América de vermelho. E o que não faltou na primeira decisão do dia foram gols. Empate em 3-3 no tempo normal. Na disputa de pênaltis, melhor para o São Francisco.
Se a primeira partida foi marcada pelo equilíbrio, a final da categoria Infanto foi um passeio do time da Areinha, que jogou de laranja e não deu chances para o Coroadinho de verde. A partida terminou em goleada, 5-1 para o Areinha. E na categoria Infanto, se enfrentaram o Alvinegro Coqueiro contra o tricolor Vila Embratel. O time do Coqueiro abriu 2-0 com direito a gol de goleiro. A equipe da Vila Embratel ainda esboçou uma reação, mas ficou nisso. Final, Coqueiro 2, Vila Embratel 1. E muita festa no estádio municipal Nhozinho Santos. E no futebol profissional, o Sampaio Corrêa recebeu o Oeste de São Paulo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo com o apoio da torcida, a equipe maranhense ainda não conseguiu a vitória dentro de casa. Em mais uma rodada do Brasileiro, Série B, o Sampaio logo nos primeiros 5 minutos demonstrou um começo de jogo promissor. Foram 2 perigos de gol em sequência. E embora se destacasse muito mais no ataque, nem mesmo o experiente Arlindo Maracanã conseguiu abrir o placar contra o Oeste de São Paulo. No segundo tempo, o estreante Valdir do Sampaio arriscou o caminho do gol, que não chegava, enquanto o Oeste, em meio à pressão, parecia escolher fazer cera. O meio-campo caía, o goleiro caía, até que um levantamento na grande área aos 22 minutos fez com que César Gaúcho abrisse o placar para o Oeste. Pelo Sampaio, David Batista tentou pela primeira vez, mas quem deixou tudo igual foi o Edgar, de canhota aos 34 minutos. E aos 40, o Castelão ficou em festa, pois David Batista, cara a cara com o goleiro, mandou a bola para o fundo da rede. Só que a alegria foi curta, pois o Rodrigo Ramos chegou a defender, mas no rebote o Denis encerrou a partida com um placar de 2-2. Viram os resultados das outras partidas da Série B do Brasileirão. O próximo adversário do Sampaio na Série B, o Avaí foi a Goiânia e fez 1-0 no Vila Nova, gol do zagueiro Pablo. No clássico Potiguar, melhor para o ABC, que derrotou o América com 2 gols do veterano Denis Marques. No interior paulista, Bragantino e Portuguesa empataram em 2-2. Mesmo placar de Ponte Preta e Luverdense em Campinas e Ceará e Náutico na Arena Castelão. Em Santa Catarina, o Joinville manteve os 100% ao derrotar o Icasa por 2-1. Em jogo marcado pela morte de um torcedor em Recife, Santa Cruz e Paraná ficaram no 1-1. No São Januário, sem torcida, o Vasco conquistou a primeira vitória ao bater o Atlético Goianiense por 3-0. E no duelo mineiro, melhor para o América, que venceu o Boa Esporte por 3-1 e assumiu a liderança da Série B. E pela Copa do Brasil, o próximo desafio do Sampaio Corrêa é contra o Palmeiras na próxima quarta-feira no Castelão. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 80 e já estão à venda nas bilheterias dos estádios Castelão e Nhozinho Santos, além de outros postos espalhados pela cidade. No mês dedicado às mães, uma exposição fotográfica mostra a beleza da relação entre mães e filhos, que mesmo não tendo laços sanguíneos, permanecem unidos pelo sentimento. Mães do Coração é o nome da exposição realizada pelo Fotoclube Poesia do Olhar. Misturando luz e sensibilidade, os fotógrafos captam diferentes momentos da ligação entre mães e filhos adotivos. Essa foto foi feita com uma amiga que eu tenho em Brasília, que na época ela teve a ideia de adotar um filho apenas, né? Só que quando ela descobriu a criança, tinha mais 2 irmãos. Então ela adotou 3, na verdade. A decisão de adotar é realmente uma decisão que brota do coração. Adotado quando tinha 1 ano e 6 meses, hoje é Jorge quem bota a mãe no colo. Dona Terezinha, de 87 anos. É uma grande mulher, né, que entrou na minha vida para mudar a minha história. A exposição, além das fotografias, traz os depoimentos das mães adotivas. Nesse painel aqui, por exemplo, a frase diz: a emoção de ser mãe é indescritível e a de ser mãe do coração é muito maior.
E nós estamos aqui com a dona Joelma e a Ana Júlia. Tudo bem, dona Joelma? Oi, tudo bom? Tudo bem, Ana Júlia? Tudo. Dona Joelma, como é que foi adotar a Ana Júlia? Como é que foi essa história dessa adoção? Olha, a adoção de Júlia foi uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente já vinha há 2 anos tentando engravidar sem conseguir. E aí resolvemos, eu e meu marido, adotar uma criança. E nós conhecemos a mãe biológica da Ana Júlia com 8 meses de gravidez. Então, eu adotei a Júlia na barriga, praticamente. E foi uma espera que valeu a pena, né? Um presente de Deus para mim. Depois de 3 filhos, a jornalista ainda adotou Júlia. Ela comenta a lei de adoção. A lei de adoção ela mudou muito, né? Então há muito mais tabu do que burocracia hoje, né? No Brasil, através da lei da adoção. Hoje as novas famílias, as novas configurações de famílias hoje, né? No Brasil já podem adotar, né? Casais homossexuais já adotam, né? Quer dizer, basta você ter um lar disposto, né? A dar amor para uma criança, né? E a gente tem no Brasil muitas e muitas crianças precisando de um lar. Dona Maria Goretti é irmã do Jorge, aquele da foto, e seguiu o exemplo da mãe. Maria Goretti, em uma frase, definiu esse sentimento. Ser mãe é uma dádiva. Ser mãe adotiva é um ato de amor. A exposição segue em cartaz até 16 de maio no Shopping da Ilha. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.